Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Catalácticos. Eu sou o Bill Pedroso e eu tô aqui com o Lucas Cameron. Estávamos com o André Rufino, até leves problemas técnicos, mas já já ele aparece aí. E o que a gente tem para vocês hoje no melhor programa de fake news da internet inteira? Hoje a gente mudou um pouquinho. Normalmente a gente começa com o Brasil e tal, mas hoje a gente mudou a estrutura só para terminar numa nota boa mesmo. O que a gente tem de notícia para vocês hoje? A primeira notícia boa é que ele está de volta. Olha só. Probleminhas técnicos leves, pero estamos aqui, Suave, suave. operamos. Aliás, hoje é 11 de setembro, né? Dia que o Estado americano, o governo americano, forjou o maior atentado da história contra o seu próprio povo para se dar poderes extraordinários. Não vamos falar sobre isso. Aliás, em breve falaremos na nossa Cataláxia sobre o Deep State na semana que vem, né? Mas o que a gente tem hoje de notícia para vocês? China. Começando com a China tornando pau. A Venezuela e a China assinaram um acordo de processamento de imagens de satélites. Basicamente, a China está colonizando mais ainda tecnologicamente a Venezuela. Agora, os parcos recursos que a Venezuela tem de espionagem vão estar com a China também, mas em troca, os grandes recursos de espionagem da China e de monitoramento por satélite, de interceptação, de comunicação e afins vão estar na mão do maravilhoso regime venezuelano. Olha só que coisa boa. O que mais que a gente tem na China? Aparentemente, lembra que a gente falou na semana passada que os Estados Unidos estava tentando estrangular a tecnologia militar chinesa, tentando transformar o exército chinês em algo mais primitivo do que ele já é, tentando impedir que ele se desenvolvesse? Pois é, só esqueceram de avisar os soldados americanos, porque a China está contratando empresa privada, contratando soldado americano, veterano americano e o escambau, especialistas militares americanos do setor privado, para modernizar o seu setor militar. Olha só que maravilha, o Estado tentando e falhando no seu objetivo mais uma vez. Temos a Microsoft reclamando que os chineses estão manipulando a eleição com inteligência artificial. O que a China sempre tentou fazer, a curiosidade é que agora a Microsoft está reclamando, o que significa que as relações outrora boas entre o Bill Gates e o Xi Jinping não estão mais tão boas assim. A água está batendo na bunda do Sr. Billy. E por fim, temos o Reino Unido, a Cuba europeia, se aproveitando da situação chinesa. Basicamente que a China espiona todo mundo, a gente sabe. Só que agora, aparentemente, tem uns caras do Partido Conservador do Reino Unido que são espiões chineses e, portanto, devem ser tratados como tal e presos. Olha só, vai começar aquele pânico comunista do macartismo, só que com a esquerda fazendo o papel de McCarthy e os soviéticos agora são a China. Se preparem, porque o que vai ter no Ocidente de espião chinês que não é espião chinês, principalmente em paisecos ditatoriais, que nem o Reino Unido, não está no gibi. Temos também a situação da Armênia. A gente mencionou que estava uma situação estranha semana passada. A Armênia, que é do CIS, que é da OTAN russa, basicamente, estava fazendo exercícios, anunciando que ia fazer exercícios militares com os Estados Unidos. Não estávamos entendendo direito o que estava rolando. O governo russo estava pistolaço. Aí a gente foi dar uma pesquisada e entendeu o que aconteceu. A Armênia é essencialmente uma nova Ucrânia. Os caras tiveram um Euromaidan em 2018, tiveram um golpe de Estado patrocinado pelas forças ocidentais em 2018, depuseram o cara pró-Rússia que tinha sido eleito, botaram o maluco que está no poder até agora, botaram o Zelensky deles, e alguns anos depois o cara começou guerra com o Azerbaijão. Vamos ver que também tem muito de safadeza russa, em especial soviética e armena rolando. De fato, as regiões que a Armênia está cobrando para si deveriam ser da Armênia mesmo. A população é armena em sua imensa maioria ali, mas que tem muita safadeza rolando dos dois lados. Vamos digerir isso no programa hoje. No Brasil, temos o governo mostrando as suas prioridades, o governo petista ditatorial mostrando a que veio. De um lado, eles cortaram 708 milhões de reais em verba para o combate à criminalidade.
Olha só, quem diria, combate à criminalidade não é uma prioridade do PT. Qual será que é a prioridade do PT? Aí a gente olha o que aconteceu no mesmo período de tempo. A PRF lança o seu radar hipertecnológico que consegue multar até 30 carros por minuto. Olha só, É isso que a senhoras e Tebet senhores. quis dizer com deixa na mão de Deus, né? Porque Deixa na mão agora é de assim. Deus que a gente vai fazer o orçamento ser balanceado. Como? Multando geral nessa bagaça. Pegando a indústria da multa e injetando esteroide nele até o talo. Prioridades. Prioridade. Sua segurança? Foda-se. O seu papel como provedor de recursos para o projeto ditatorial petista, esse sim é essencial. Temos também, para não falar que a gente só fala dos absurdos da esquerda, lembra que o Republicanos, que aquela bancada evangélica maldita virou a casaca e passou a fazer parte da base do governo? Pois é, agora a gente está vendo o porquê. Os caras estão ligando o foda-se completo para a laicidade do Estado. E o PT está sendo conivente, por enquanto, com isso. São mais de 30 projetos pela bancada evangélica que ligam completo foda-se para o fato de que o nosso Estado não é um Estado evangélico. Ele também não é um Estado ateu, ele é um Estado laico. Mas, para a bancada evangélica, você tem que ter estudos bíblicos como matéria obrigatória na escola. Olha só que maravilha. Temos também a Advocacia Geral da União mandando investigar o Alexandre Garcia por fake news sobre chuvas no Rio Grande do Sul. Basicamente, o Alexandre Garcia, talvez vocês não lembrem pelo nome, mas quando a gente mostrar o rostinho aqui, vocês vão lembrar. Ele era um cara que já trabalhou, se não me engano, na Globo, ele era da CNN Brasil, ele foi demitido por falar aquele absurdo lá de que ivermectina funciona, que depois se provou que é verdade. Ele foi demitido por fake news e agora ele está mandando mais uma fake news absurda de que as tragédias no Rio Grande do Sul não são só naturais, de que tem uma mão do Estado nisso, de que o governo petista tomou ações, adotou políticas públicas que levaram à maximização dos danos. Como ousa plebeu falar mal da classe política nobre e iluminada dos narcopetistas? Não pode. A Advocacia Geral da União está investigando isso aí. Por o Bessias, fim, pessoalmente, tratou de tomar as luzes do PT, né? Sim, o Bessias, que meu pegou e mandou protocolar o processo e acionar quanto mais a gente olha, pior fica. Mas temos um combozinho de notícia boa para acabar o dia. O Lula está estudando tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional. Lembra que aquele vídeo que está circulando? Quer dizer, lembra, não sei. Vocês viram aquele vídeo que está circulando do Lula falando que nem sabia que existia a porra do Tribunal Penal Internacional? Pois é. Ainda bem que não sabia. É uma instituição globalista de merdas. É um negócio que ofende a soberania dos países envolvidos. Que, como a gente vai ver, está fazendo merda hoje, inclusive. E que resolveu meio que pôr em xeque a soberania do Brasil, falar que o Putin não pode vir para o Brasil sem ser preso, senão o Lula está desrespeitando as ordens do Tribunal Penal Internacional, como ousa a nação soberana desrespeitar a ordem de um órgão globalista. Mas o Lula falou que meio que foda-se, que se precisar ele sai dessa porra mesmo e que não vai ficar comprando briga de outros países de graça. Ao mesmo tempo... Mas tá, que ele falou merda tosca, que ele falou que ele não sabia o que era isso aí, sendo que foi ele que assinou a entrada do Brasil. Pois é. Daí você vê como é que é o Lula, como é que está o estado mental dele, como é que é a competência dele como governante. É aquele negócio, né? Se ele fizesse um trabalho bom, não precisava de fraude para ir para o poder, tinha sido eleito democraticamente. Como é um líder político de bosta, precisou de uma ajudinha do TSL, né? Mas... quase que para mostrar que, cara, até relógio parado acerta 2 vezes por dia, o Tribunal Penal Internacional vem a público anunciar que vai processar crimes de guerra cibernéticos. Aí você fala, opa, legal, crime é crime, legal quando alguém processa crimes, né? Aí você olha para o contexto e vê que o Elon Musk tecnicamente cometeu um crime de guerra cibernético internacional, evitando sozinho a escalada nuclear da Terceira Guerra Mundial.
como a gente vai ver hoje no fim do programa. A OTAN basicamente pediu para o Elon Musk para usar a Starlink, para ele ligar a Starlink ali no Mar Negro, para que as forças da OTAN essencialmente fizessem um Pearl Harbor 2.0 na Rússia. Eles mandassem ali um monte de tropa, um monte de avião enquanto a Rússia estava despreparada. O Elon Musk recebeu a mensagem, desligou o celular, ligou para o ministro das Relações Externas russo e falou: se isso aqui acontecer, vai rolar guerra nuclear, ou eu tô errado? O cara falou: não, é isso mesmo. Se rolar um Pearl Harbor, rola Hiroshima também. E aí o Elon Musk desligou e falou: nem fodendo, vocês vão ter que tentar fazer isso sem a infraestrutura privada da qual eu sou dono, porque eu não vou contribuir para o holocausto nuclear. Assim, dando vida a todos nós por mais um tempinho. Olha só que maravilha. Mas, para esses globalistas de merda, o Elon Musk escolher fazer o que ele quiser com a propriedade privada dele pode ser considerado, talvez, quem sabe, no futuro, um crime cibernético que precisa ser julgado por tribunais internacionais. É isso que a gente tem para vocês hoje de notícia nova. Antes da gente entrar nas notícias do dia, temos os nossos follow-ups, mas antes dos follow-ups, o que está acontecendo? Temos quase 40 pessoas online a essa altura do campeonato, isso não é normal, sejam muitíssimos bem-vindos. A gente está acostumado a ser solenemente ignorado pela humanidade, salvo um ou outro maluco, que nem o TNS 1000 aí, que nem o Causticidade, que nem esses extremistas marginais que só estão soltos por causa de incompetência do Flávio Dino. Sejam muito bem-vindos ao programa. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e, por favor, compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas. A gente toma Shadowban em tudo que é lugar. É assim que a gente cresce, no boca a boca. E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso ajudando a gente. Temos as nossas outras redes sociais, está tudo aqui embaixo. Não vou ficar me alongando nisso. Vamos aos nossos follow-ups, aos nossos desenvolvimentos recentes de notícias antigas. Calma que eu sou meio boomer e falando em boomer, falando em gente que não presta, Alexandre de Moraes concede liberdade a Mauro Cid após homologar acordo de delação. Mas calma, eu achei que acordo de delação não era confiável. Os caras não estão dizendo que a delação da Odebrecht e afins não valia? É a confiabilidade de Schrödinger, né? Quando é a confiabilidade de Schrödinger, a delação premiada de Schrödinger, às vezes vale, às vezes não vale, mas é isso que a gente vê em tudo que é ditadura socialista. A lei é uma massinha de modelar, principalmente com um indivíduo que nem esse aí. Né? A lei a gente faz o que quiser, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Como eu não lembro nem quem foi que disse essa frase, mas se aplica perfeitamente. Bem maquiavélica. Bem maquiavélica. Parabéns para o Contrafatos também, que selecionou uma foto muito bem fechada com o contexto da matéria. Pois é, selecionar uma foto muito boa do Moraes. A cabeça do cara parece um pinto, velho. Você vai querer que o cara seja fotogênico? Como? Mas, follow-up, mais daquelas perseguições completamente ilegítimas, completamente malucas juridicamente ao Bolsonaro. O que mais que a gente tem no Brasil ainda de desenvolvimento? Ministério Público pede que TCU reabilite empresas punidas devido à Lava Jato. Os caras é o mundo contrário, é o mundo do contrário. Quem foi punido por crimes que de fato cometeu e ficou extremamente claro que cometeu está sendo inocentado, estão tratando como erro histórico, né? Quem foi que mandou essa? Foi o Barroso, né? Foi. Se eu não me engano. Erro histórico e temos foi o Toffoli, eu acho. Não foi o Toffoli, Foi o Toffoli. Foi o mesmo Toffoli que quando o Lula estava na cadeia recusou o pedido dele para sair para ver o irmão que morreu. Pois é. Os caras não têm nenhum caráter, bicho, nenhuma coesão existencial enquanto ser vivo pensante mesmo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E o que eu amo nessa história toda é o pretexto, né? É que prender vagabundo destrói a economia brasileira, né? Pois é. Como se o que destruísse a economia brasileira não fosse um modelo de campeões nacionais, não fosse o governo botar instituir um sistema onde o mais corrupto vence licitações, né? Olha só que maravilha. Mas, enfim, o TCU vai, a gente já sabe que vai
reabilitar empresas punidas devido à Lava Jato, porque eles estão revivendo todo mundo que foi colocado em cana, todo o mal que foi extirpado durante o lavajatismo, com todos os problemas que o lavajatismo de fato teve. Foi muito poder para funcionário público legalista, mas assim, pelo menos o resultado tinha sido bom. Agora, o resultado está sendo o inverso. A gente prende quem faz alguma coisa contra a corrupção, solta e reabilita e pede desculpa por erros históricos a quem comete a corrupção. O que mais que a gente tem de follow-up? Acho que de Brasil é isso. Lembra que a gente falou na semana passada do Níger? O fato de que o Ocidente tinha meio que desistido do Níger, arregado do Níger. O Níger, que era o segundo maior fornecedor de urânio para a França, só atrás da... Quem que... Esqueci agora, um país lá mais pro sul da África. Mas enfim, o Níger era um grande fornecedor de urânio para a França, era um membro do ECOWAS, um membro do grupo de países do noroeste africano leais às potências ocidentais. O Putin já está há um tempo, desde 2017, 2018, colonizando esse pedaço da África ali, usando de diplomacia e de uma ajudinha do Wagner Group. Já tinha virado Mali de lado, já tinha virado Burkina Faso de lado, virou o Níger de lado, e aí apertou a França e a Europa legal. Os países, as forças ocidentais tentaram acionar o ECOWAS, os outros países, liderados pela Nigéria e de forma menor por Senegal, para eles intervirem no Níger e desfazerem o golpe de Estado, mas não deu muito certo. O pessoal da Nigéria, do Senegal e afins do ECOWAS até fez uma mobilização, tomaram um monte de bala, perderam as tropas, falaram, cara, ó, a gente até vai fazer, mas não é a nossa prioridade ficar desfazendo golpe de Estado no Níger, vamos com calma, paga mais pra gente e afins. A gente viu que a Victoria Nuland, na semana passada, a especialista em mudanças de regime do Pentágono, estava meio desesperada na África. Ela não estava entendendo o que estava rolando, porque estava tão difícil fazer troca de regime em país de terceiro mundo. Mas, enfim, vimos que a França já estava se preparando para retirar as suas 1.500 tropas do Níger, estava tentando reduzir dano e não perder soldado. E agora os Estados Unidos está reposicionando as suas forças no Níger de forma só por precaução, não é porque perdemos, não é porque nossas tropas estão, que não deviam nem estar aqui em primeiro lugar, estão em perigo de vida, sabe, é só por precaução mesmo, vai que esses malucos resolvem fazer alguma coisa, enfim, arregando, parece que o Níger virou mesmo e agora é pró-Rússia, pró-China, pesado, e é aquela lógica que a gente viu no Reação Humana de sexta-feira, né, na entrevista do Tucker Carlson com o Douglas McGregor. Os Estados Unidos fez tanta merda em termos de geopolítica que tá fácil virar os outros países contra. Ninguém tá muito gostando mais da geopolítica americana, de ser tratada como republiqueta. Nem de fato as republiquetas, que nem o Níger, estão gostando muito do tratamento americano e tá sendo relativamente fácil para a Rússia e para a China fazerem essa mediação. Eu sei que a gente sabe aqui no programa que o Wagner Group tem um dedo nisso. Para o Douglas McGregor, o general americano, nem precisa do Wagner Group. Segundo ele, Wagner Group é a desculpa que o Estado americano dá para o quão fácil está sendo de virar a casaca do pessoal. Mas, enfim, o que mais que a gente tem de desenvolvimentos recentes? A Romênia e os Estados Unidos, a marinha dos dois países, vão fazer um exercício militar conjunto ali no delta do Danúbio, no Mar Negro, basicamente. A gente viu na semana passada que das duas, uma, ou a Ucrânia estava tentando insuflar a Romênia para que a Romênia entrasse de fato na guerra, trazendo consigo toda a OTAN, e aí começou aquele papo ali de drone russo que caiu no território romeno e afins, e o governo romeno estava fazendo, não, peraí, não me mete nessa porra. Ou o contrário, ou o Ocidente já estava se articulando
para a Romênia entrar na guerra, trazendo consigo a OTAN, e esse era o futuro. Demos aqui 50-50 de chance para cada lado. Parece que é a segunda opção. A Romênia está cada vez mais se militarizando. A gente viu que eles, como é que se diz? Fortaleceram o seu poderio aéreo ali, pegaram uma artilharia antiaérea da OTAN, começaram a mobilizar de fato equipamento militar ali na fronteira da Romênia com a Ucrânia. Agora estão anunciando esse exercício conjunto com os Estados Unidos. Veja, não é um exercício da OTAN que inclui a Romênia, é um exercício específico da Romênia com os Estados Unidos, que inclusive simula ataques a solo russo. Então parece que é um negócio da Romênia sendo trazida para a guerra mesmo. Vamos ver. Pode ser que seja só a Romênia meio que passando um pano para a OTAN, sabe? Agradando a OTAN, mas tentando evitar? Pode ser, mas está cada vez com menos cara disso. Está cada vez com mais cara de que agora que a Rússia está tomando de vez todo o sul da Ucrânia, a Romênia vai entrar na guerra como mais uma fronteira. Quem diria? Eu não estava prevendo isso aí. O que mais que a gente tem? A OTAN está também fazendo... em cima, o Mar Negro está ali embaixo da Ucrânia e da Rússia, né? Em cima temos o Mar Báltico, o mar dos países bálticos ali, Estônia, Látvia e afins, que também é onde a OTAN está focando para até preparar o terreno para um confronto entre Finlândia e Rússia. A gente viu que parte da política da Rússia, parte da razão por trás desse conflito Rússia-Ucrânia é porque a Rússia não admite países que fazem fronteira direta com ela sendo membros da OTAN. Foda-se, a Finlândia entrou para a OTAN e a Rússia já avisou que aquilo ali vai descambar em guerra. Tá todo mundo se preparando ali no norte. A OTAN começou a fazer jogos de guerra, treinamentos militares, também simulando ataques em solo russo. Bicho tá pegando, bicho tá escalando, tá se preparando para pegar. Não tá pegando ainda, mas tá todo mundo se armando, tá todo mundo fazendo exercícios militares demais. O negócio vai esquentar no que vem, velho. O negócio vai esquentar até o ano que vem. Se não esquentar esse ano, esquenta no ano que vem. Tomara que esquente esse ano ainda. Porque se esquentar quando eu estiver no Brasil, vai ficar difícil para eu voltar para cá, para a Rússia. Enfim, o que mais que nós temos de follow-up, de desenvolvimentos recentes e notícias antigas? O mar não tá pegando fogo só ali em relação à Rússia. Ali no mar asiático, me recuso a chamar de mar do sul da China, porque pau no cu da China, né? Mas ali no mar ao redor de Taiwan, o mar depois das Filipinas ali, tá rolando treta também. Um porta-aviões chinês está basicamente respondendo a jogos de guerra. Eu não gostei desse novo eufemismo dos jornalistas, velho. Jogo de guerra é treinamento militar, porra. Mas enfim, Estados Unidos fez treinamentos militares ali no mar perto de Taiwan, no mar ao sul de Taiwan, junto com a Austrália, junto com as Filipinas, junto com a Coreia do Sul. Eles estão montando todo um aparato ali para dar apoio a Taiwan em caso de invasão chinesa. O governo americano já declarou que se a China invadir Taiwan, ele se compromete a ajudar, inclusive com o envio de tropas americanas para Taiwan. Então, assim, já declarou suporte total para Taiwan, não vai nem fazer que nem eles estão, em teoria, fazendo com a Ucrânia, que é mandar equipamento, mandar dinheiro e afins. Eles vão mandar tropas para Taiwan. A China não está nem um pouco feliz com isso e está fazendo seus próprios exercícios. E aí mandou um porta-avião ali, dar uma voltinha ao redor de Taiwan para dar aquela chamada, para dar aquela intimidadazinha. O que mais que nós temos de follow-ups? A Polônia está, como sempre, isso aqui nem devia ser follow-up. A Polônia está constantemente torando o pau no seu arsenal. A Polônia já é o maior exército da Europa, desde que o exército ucraniano foi dizimado. Os caras só continuam crescendo e agora estão anunciando mais aquisições militares multimilionárias para aumentar
a sua capacidade defensiva aérea contra mísseis. A gente discutiu isso na semana passada, e aliás o Douglas McGregor explica na entrevista que a gente assistiu na semana passada, que isso é uma balela. Esse negócio de sistema antimíssil funciona em Israel, porque Israel tá brigando com o macaco, sabe? Tá brigando com um maluco que pega um RPG ali na fronteira e joga e seja o que Deus quiser. Quando você tá falando com de uma potência militar com milhares de mísseis, e aí seja a Rússia, seja os Estados Unidos, seja a China, não existe defesa antiaérea. A gente viu que isso é uma retórica extremamente perigosa, que a Alemanha está encabeçando, a Alemanha que começou com esse negócio de aumentar defesas aéreas, criando a ilusão de que se o pau torar, eles têm algum tipo de defesa contra uma barragem de mísseis, contra ataques nucleares e afins, e se tornando cada vez mais destemidos, não vou dizer corajoso, porque coragem não é burra, mas assim, destemidos no sentido irracional do termo, sem um temor que deveriam ter, de ataques aéreos, de represálias russas por meio de ataques aéreos às suas ações. Então a Polônia está entrando nessa brincadeira também de achar que existe defesa antimíssil quando você joga 500 mísseis para cima de alguém. Mas, o que mais que a gente tem de follow-up? Temos mais 2 follow-ups. O primeiro é que a Europa não vai bem das pernas. Também, assim como a Polônia está sempre se armando mais, a economia europeia está sempre indo de mais a pior. Esse é o follow-up. Os próprios burocratas europeus se deram uma nota mais baixa do que aqueles esperavam. Falaram, pessoal, a gente achou que a inflação ia acabar, não acabou. Ao invés de entregarmos os nossos diplomas de economia, pedimos desculpas à população por fraudarmos números e opiniões o tempo inteiro, vamos simplesmente fingir que nada aconteceu, que isso faz parte da imprevisibilidade econômica e abaixar a nossa própria nota. Olha só, a economia, por alguma razão, que nós economistas e estatistas jamais vamos abordar, não está tão bem das pernas. Não, pior que eles estão atribuindo responsabilidade a 3 fatores. Primeiro é a Rússia, que está sendo malvadona em ficar cortando gás e petróleo. Segundo é o aquecimento global. E terceiro é... Qual que é o terceiro? Aí o terceiro é o fator também de imigração e tensão, sabe? Tá. 3 coisas completamente imprevisíveis, né? Quem poderia prever que a guerra contra a Rússia continuaria? Ora, aí não tem como culpar os economistas. Quem poderia prever o aquecimento global? Quem poderia prever que os burocratas europeus que estavam tentando passar medidas economicamente suicidas em resposta ao aquecimento global continuariam passando políticas públicas suicidas em resposta ao suposto aquecimento global? Quem poderia prever que a Europa ia continuar com a crise migratória de importação de bárbaro? 3 coisas, de fato, completamente imprevisíveis. Peço desculpas aos grandes mestres de economia do Banco Central Europeu. Olha só que maravilha. Eu acho legal é que assim, é aquela coisa, né? Sempre que um burocrata diz que a economia vai cair, você multiplica por 10 o resultado que ele está propondo. Pois é. Ou então você assume que ela vai crescer, porque acertar os caras não vão. Sabe? Às vezes eles falam que não, vai cair. Por que vai cair? Porque elegeram o Bolsonaro. Que? Não, mas aí é um contexto muito específico. Aí é quando alguém que não era do grupo de burocratas... Exato. Mas essa não é a circunstância da Europa, então você sabe que já vai cair mais ainda. Não, mas não vai cair. Não bote palavras nas bocas dos nobricíssimos, dos excelentíssimos economistas, entre aspas, da União Europeia. Não vai cair, ela vai crescer com um ímpeto reduzido. EU economy to grow with reduced. Vai crescer pra caramba, só que pra baixo. Só que devagarzinho e pra baixo. Então, vai crescer pra baixo. É que vai despiorar, né? Vai desmelhorar, vai desmelhorar a economia. Vai desmelhorar a economia. Que isso? Onde já se viu? Achar que economista não sabe do que tá falando. Vai ter crescimento negativo. Vai ter crescimento negativo. Ou não, sabe qual é a safadeza que eles fazem? Eles fraudam a inflação, quer dizer, inflação do jeito que eles contam já é uma medida fraudulenta, sabe? Inflação é a expansão da base monetária através da emissão fraudulenta de dívida pelo Banco Central. O resto é brincadeira.
eles botam ali que o preço dos alimentos está crescendo, médio dos alimentos, o preço médio das coisas, o índice geral de preços, tá, tem tanto valor para análise econômica quanto a Lua estar em Capricórnio, sabe? É um conceito inútil, mas eles falam que o índice geral de preços aumentou 10%, quando na verdade aumentou 20%, e aí eles falam que a economia cresceu 2% em termos reais, para esconder que ela diminuiu 10%, que ela caiu 8% ali, enfim. Eles fazem essa matemática, essa contabilidade criativa, que até o governo da Dilma II era impeachmentado, era crime impeachmável, né? Mas eles fazem isso para... que no Brasil a gente faz também, os nobrecíssimos pessoal da FGV ali, faz... que é essa matemática, essa contabilidade criativa para falar que não está caindo, está crescendo, mas menos do que a gente esperava. Enquanto isso, a população sente ali o grosso de setembro entrando. E o que mais que a gente tem para finalizar os nossos follow-ups? Coreia do Norte lança o seu primeiro submarino de nuke tático. Só para o mundo ficar tranquilão, podem dormir tranquilos. A Coreia do Norte agora, leia-se, recebeu da China, mas produziu e lançou o seu primeiro submarino capaz de lançar nukes táticos. Olha só, notícia ótima. Não são nukes estratégicos, são nukes táticos que podem ser lançados a qualquer momento pelo Kim Jong-un, meu Deus do céu. Pô, é uma evolução, agora não é mais o Rocketman, é o Aquatic Man, né? É o Aquaman, olha só. O Trump daria maravilhosos apelidos para esse moço. Mas, de follow-up, que a gente tem é isso. Respirar um pouquinho, que essa eu perdi um pouco. Essa eu travei, essa do nuke da Coreia do Norte. Salve pro pessoal que tá chegando aí, salve pro Ditic, aliás, rola pro Ditic, né? Salve pro Casticidade, salve pro TNS, salve para geral que tá assistindo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever, entrar nas nossas outras redes sociais que estão aqui embaixo e compartilhar o nosso trabalho para outras pessoas. Ajuda, é a forma como a gente está crescendo. E pro pessoal que está assistindo no YouTube, tem o link do Rumble aí, sai do YouTube. Eu sei que tem gente que tecnologicamente é melhor assistir, às vezes pega no celular, às vezes... o YouTube, que eu falo, o YouTube para assuntos não políticos, ele é incrível, mas tudo que envolve política, ele é pura desinformação globalista asquerosa. Exato. Então, se você puder, clica no link que tá aí na descrição do YouTube, vem pro Rumble, que aí você pode trocar ideia. Aí a gente vê o chat do Rumble e a gente consegue trocar ideia. Caso não, também fica aí assistindo do jeito que tá. Gostamos muito da sua presença aqui e do seu prestígio, porque a gente tem problemas domésticos e a gente precisa de atenção de estranhos online. Calma, falando em problemas domésticos, tive um probleminha com o meu carregador aqui. Pronto, tudo tranquilo, tudo como deve ser. Vamos para as nossas notícias, começando por China, começando pela China decolando. Venezuela e China assinam acordo de processamento de imagens de satélite. Detalhe para o processamento, porque se fosse para a aquisição, não teria acordo. A Venezuela não tem satélite por aí filmando as coisas. A Venezuela, malemar, tem energia elétrica hoje em dia, vamos com calma. Mas eles têm computadores que podem ser usados para auxiliar a China no seu processamento de imagens. Então é basicamente um favor que a China está fazendo para a Venezuela e vendendo como se fosse um acordo entre os dois. A Venezuela não faz favor para ninguém. A Venezuela não consegue fazer favor nem para a Venezuela hoje em dia mais. Os caras estão retornando à idade da pedra, só que com equipamento. Mas teve uma coisa que eu reparei assim. Vocês estão ligeiramente equivocados. A Venezuela faz um grande favor para os traficantes muçulmanos do norte da África, fornecendo cocaína para eles levarem para a Europa. É verdade. Como hub de tráfico de drogas, a Venezuela é maravilhoso, de fato. Tem uma coisa que eu observei aí nos últimos 2-3 anos com esses acordos com a China e com a Rússia, que a Venezuela saiu da extrema miséria. Óbvio, tá tendo dinheiro do chinês e russo dessa bagaça. Tipo assim, a galera já não tá mais naquela fome da Somália, sabe? Eles estão, tipo, conseguindo sair da extrema miséria generalizada. De comer cachorro, é o que você tá dizendo. Pararam de comer cachorro, graças à China e à Rússia. Cara, tem a questão da China e da Rússia, que de fato, mas, cara, a China e a Rússia, eles dão mais dinheiro pro Estado venezuelano mesmo.
Não, sim, mas melhorou, mas eu senti assim que deu uma melhoradinha na economia da Venezuela, sabe? Pelo que eu tenho observado, assim, Sim, mas tem outros 2 fatores, além, de fato, essas Ela cooperações saiu econômicas daquela com a China e a situação Rússia. somália, né? Você saiu daquela Sim, situação somaliana e foi sim. para uma Eritreia ali. Puta, Eritreia é pior que a Somália, Não, se pá. Eritreia não, eu tô confundindo, tô Foi para um confundindo. Senegal, pelo menos, Não, talvez. aquele. Não, tem um. Eu esqueci o nome do país agora da África, que tem um país lá que tá indo bem até lá na África, A na parte Uganda, subsaariana. talvez. A Tanzânia Não. tá legalzinha. Quando eu fui na Tanzânia, existia um tomate, olha só. Tava tudo no chão, mas existia um tomate. Mas tem 3 fatores pela qual a Venezuela saiu dessa miséria absoluta. Nenhum deles por mérito do governo venezuelano, Sim, né? sim, sim. Um de fato, esses acordos com China e Rússia, que dão uma graninha a mais, mas para isso se refletir na população é difícil. Tem o fato de que morreu já boa parte da população, sabe? Se você matar as pessoas, a fome acaba, não tem ninguém para sentir fome se todas as pessoas já morreram de fome. Ou se todas as pessoas imigraram massivamente para o Brasil e para os Estados Unidos. É Não, também. essencial a gente lembrar que essa crise na fronteira do México com os Estados Unidos não é ticano chegando. A maioria do pessoal que está cruzando a fronteira para entrar nos Estados Unidos não é mexicano, é venezuelano. Os caras estão com um problema de venezuelanos subindo pelo México. Só isso já dá uma melhorada na fome extrema também. Você começa a ter um monte de venezuelano chegando nos Estados Unidos, começando a roubar o trabalho dos mexicanos, olha só a ironia, e mandar umas doletinhas para casa. Isso dá uma aliviada na economia mesmo. A mesma coisa com o Brasil. Os caras invadem aqui o norte do Brasil, chega lá em São Paulo, conseguem uma graninha e manda de volta para casa. Isso, E tem em um quarto conjunto com fator Rússia e também. China, deu uma aliviada mesmo. Tem um quarto fator Eu que acho que foi justamente isso com mesmo. essa. Acho que foi a galera de fora mandando dinheiro pros Mandando caras lá. grana. Né? E Porque tem se for só um essa. negócio, perdão, Lucas, mas se for só um negócio Rússia e China, o dinheiro chega no Estado e fica na mão do Estado, não vai para a Sim, mas a população. questão é que um estado totalmente colapsado, como tava 100% colapsado, também é foda, porque aí ele não consegue manter nem o mínimo do mínimo para ter comércio, assim, Pois sabe? é, Nas coisas assim. É pois tanta é. violência que não. Então, assim, só de a China e a Rússia dar uma estabilizada mínima ali no estado venezuelano Já ajuda. já ajuda um pouco a sair um pouco dessa miséria extrema, né? E eu tenho a impressão que a contraparte do acordo russo de favorecer a Venezuela também se dá pela fomentação de um certo pequeno, que são os novos oligarcas venezuelanos que estão emergindo. Está começando a ter um incentivo de construção de shopping, de condomínios mais de Então é isso luxo que lá eu em tô Caracas, observando. Ah. avançando muito com essa pressão, assim, para eles não caírem no socialismo Coreia do Norte e tentarem para mais um fascismo bolivariano à moda tradicional, sabe? Então você está tendo a progressão. Eu não acho que tem tanta esperança assim para Venezuela. Vai ser que nem Cuba, vai ficar recebendo Não, ajuda. mas não é esperança, é até pior, até porque é uma prisão um pouquinho mais confortável que vai ser Dá eterna, uma entendeu? sobrevida ali pro Não, regime. e oligarca venezuelano é um bicho violento para um caramba, você sabe? É um dos piores tipos de sujeito que se traveste como privado, mas é um gangster ferrado. Pois é. Não, gangster bolivariano é difícil de tancar. Só o Escobar que era mais legalzinho, né? Mas foi o primeiro. Ele Foi não é bolivariano, ele é mais pioneiro, pro. qualquer pioneiro é mais interessante. Ah. O Edu Conta tá mandando aqui, pararam de comer cachorro porque acabaram os cachorros. Né? Pois é. Mas tem esse negócio do pessoal de fora mandando grana. Não, Aliás, mas deu uma melhoradinha, dá pra ver assim, eu vejo por pessoas que estão lá, que vão. Tipo, o povo hoje em dia, tipo, você vai lá nos mercados, já tem comida nos mercados, não é que nem antigamente que tinha crise de desabastecimento. Hoje em dia já, por exemplo, já não tem uma crise de desabastecimento tão severa, entendeu? É bem menos severa. por enquanto, né? Vamos ver a crise de abastecimento global começar a torar o pau se a Rússia continuar mandando para lá. A Porque Venezuela, eles não produzem porra nenhuma, né, mano? nada. Produzem País traficante inútil. ano. País inútil. Produz gente pra mandar pros outros, pra foder os outros países. Detalhe que a Venezuela também estava na lista do Putin de países que ele estava mandando comida de graça só para fazer amizade, né? Era um monte de país da África e a Venezuela, basicamente. Então tem essas ajudas externas humanitárias que contribuem para a manutenção do regime, porque o trigo chega na mão do Maduro e o Maduro que redistribui,
mas, de fato, dão uma aplacada ali na miséria absoluta. Que mais que a gente... mas só para encerrar esse negócio, a China basicamente vai começar a fornecer informações para a Venezuela de satélite. Vai começar a mandar imagens de satélite para a Venezuela processar. Vai aumentar a capacidade de espionagem da Venezuela, o que é mais um passo rumo à Venezuela se tornando um pé da China e da Rússia na América do Sul, só para botar medo nos Estados Unidos mesmo. É o mesmo papel que Cuba tinha na União Soviética e voltou a ter com a China, abrindo coisa lá, abrindo, como é que se diz? Estruturas de espionagem lá em Cuba, e a Venezuela virou uma Cuba plano B, sabe? Uma segunda Cuba para ficar ali botando medo nos Estados Unidos. O que mais, uma vez, tira o sono da Victoria Nuland junto com o desenvolvimento na África, né? Porque até ela veio aqui para o Brasil, supostamente afirmar sobre questões de respeito à democracia na Venezuela nas próximas eleições, com o Lula, sabe? Conversar com isso com o Lula. Leia-se, veio provavelmente fazer algumas cobranças do papel do Brasil na geopolítica da América do Sul aqui, e vai dar com os burros d'água, porque o Lula vai seguir mais uma vez dando bananas para os ditos e desmandes da nossa Joyce Hasselman com esteroides, né? Que é a Victoria Nuland. Da Joyce Hasselman trans. E é isso, assim, sabe? Os Estados Unidos de novo vão ficar a ver navios assim. E por um certo lado, assim, a gente tá ferrado, mas também é bem feito, sabe? É um Schadenfreude muito gostosinho de gente ver os Estados Unidos se ferrando assim. O AJ ético tá mandando aqui que a Venezuela tá despiorando, né? Mas, só pra gente não gastar tempo demais em coisa que não importa, tipo a Venezuela, vamos falar de coisa que importa. Lembra que a gente falou na semana passada que os Estados Unidos estavam tentando estrangular a indústria militar chinesa? Pois é, esqueceram de avisar para os americanos, porque a China está buscando explorar tropas e veteranos dos próprios Estados Unidos para modernizar, treinar e compor o seu exército. Olha só que notícia maravilhosa. Como é que eles podem fazer isso? Basicamente, os Estados Unidos tratam os seus veteranos de guerra que nem lixo. O que você mais tem lá nos Estados Unidos é a associação de veterano. Um monte de gente que foi para lutar no Iraque, voltou com a perna explodida, não recebe vira mendigo. auxílio. Vira mendigo, volta cheio de PTSD, e aí os caras têm que se organizar eles mesmos para se ajudar, para fazer uma rede de seguridade social privada ali, de grupo de ajuda financeira. Tem umas empresas americanas que focam em contratar veterano, sabe, para dar emprego pro cara. Porque se deixar na mão do governo, se deixar na mão do próprio exército americano, os caras tratam os malucos que nem lixo. Vai pra guerra, se fode, depois é descartado aqui na lata do lixo. Ninguém mandou, sei lá, e perder a sua perna, sabe? Basicamente essa é a lógica do exército americano para com os seus soldados. Bom, como é que se diz? Uma das respostas de mercado a isso é que você tem um monte de empresa de A, segurança privada, e B, exército privado mercenário, que contrata veterano americano. Sabe, o veterano que vai lá e perde a perna, se fudeu. Mas o veterano que vai lá, faz 2 ou 3 turnês bem-sucedidas, se estabelece como alguém que tem experiência militar e competência e volta, ele começa a achar nichos no setor privado que pagam muito melhor do que o governo americano, do que o exército americano. Essa é a lógica para o cara ganhar dinheiro como soldado, inclusive. Ele ganha experiência dentro do exército americano, depois vai para o setor privado, para a empresa de consultoria de segurança, para a empresa de fato de segurança, para Black Ops, para a empresa de mercenário, para os vários Wagner Group da vida dos Estados Unidos. Pois bem, o nosso general preferido dos Estados Unidos, o general Charlie Brown Jr., eu não consigo ver esse maluco sem rir agora. De fato, o nome do cara é Charles Brown Jr., mas o general Charlie Brown Jr. dos Estados Unidos apontou que a China está começando a contratar todo esse setor privado
de ex-militares americanos para prestar serviço para a China, para prestar consultoria para o exército chinês, profissionalizar o exército chinês, para pegar um engenheiro militar americano ali que não está recebendo muito bem, pagar o triplo e o cara ensinar a China a fazer míssil, para pegar um ex-chefe do Navy SEALs ali que está querendo ganhar dinheiro, pagar bem o cara e ele começar a treinar as tropas de elite chinesas, coisas desse tipo. Está explorando o mercado americano, essencialmente treinando o treinador americano, nas palavras do Charlie Brown Jr., que também tem frases maravilhosas como ratatá e bicho solto. Mas, enfim, piadas de Charlie Brown à parte, é isso que tá rolando. E, cara, zero surpresa, porque se você trata o seu soldado como lixo, eventualmente alguém vai tratar ele melhor. É que nem soldado, é que nem mulher. Você trata a sua esposa, você trata a sua namorada que nem lixo, eventualmente vai aparecer alguém ali, dar uma florzinha, chamar para jantar e você perdeu a sua namorada, você perdeu a sua esposa, você perdeu a sua ficante, você perdeu até o seu cachorro, se você der mole, com essa mesma lógica. É o que está acontecendo com os Estados Unidos. Que mais que nós temos de China? Aqui é a parte onde a gente continua falando da China, mas falando da China, fala mais sobre o Ocidente do que sobre a China. Hackers com base na China, sediados na China, se fingiram de votantes americanos e usaram propaganda gerada por inteligência artificial durante as eleições de 2022, diz a Microsoft. Vamos desempacotar isso aí. O que eles estão falando? Basicamente, a Microsoft veio a público falar que o governo chinês, quer dizer que hackers com base na China, leia-se, que hackers do governo chinês estão basicamente criando um monte de bot de gente que parece o eleitor médio americano para semear a discórdia, sabe? Você cria um monte de bot do cara que parece o eleitor republicano, aí bombardeia o eleitor médio democrata com um monte de merda, sabe? Bota ali um monte de republicano fake, falando que preto não é gente, falando que mulher é inferior, falando todas aquelas coisas que cabem dentro do estereótipo democrata do que é o republicano conservador, patriarcal, racista. Aí você pega um monte de bot que parece ser eleitor democrata e bota eles para ficar bombardeando o eleitor republicano com todo o clichê do que o republicano acha que o democrata é essa. Botar um monte de bot democrata para falar pedofilia é legal, comunismo na América, plau. E fazendo isso, você semeia discórdia no país e contribui para a polarização do país. O que é interessante nessa matéria? É verdade que a China está fazendo isso? Sim. E como é que a gente pode afirmar categoricamente que é verdade que a China está fazendo isso? Porque isso é uma prática antiga que está sendo usada por todos os grandes estados desde pelo menos 2016, 2017. Sabe? Pelo menos. Provavelmente um pouquinho antes eles já começaram a experimentar com isso. A China faz isso, a Rússia faz isso, os Estados Unidos faz isso, todo mundo, o Reino Unido faz isso, todo mundo que tem um aparato de inteligência minimamente relevante usa esse tipo de estratégia para influenciar as decisões eleitorais dos países. E vamos até mais longe, sabe? Um dos livros que retrata o papel de guerra de informação, de inteligência e desinformação na Guerra Fria já abordava como é que funcionava isso também. Inclusive na propagação de mitos soviéticos aqui em relação à extensão do papel da intervenção da CIA em assuntos brasileiros, ainda que fosse de fato real, sabe? Certos aspectos que foram hiperdimensionados, tipo pegar o Patrick Peyton como pastor para promover aquilo ali e fabricar documentos de um lado e os Estados Unidos fabricando documentos soviéticos para também gerar propaganda. Isso faz parte da estratégia geopolítica de toda a grande potência. Sabe, a União Soviética mandava e financiava ideólogo comunista para o mundo todo. A China também, os institutos Confúcio são isso, e sempre foram isso. Os Estados Unidos também. Toda vez que você vê uma Students for Liberty da vida, essas instituições liberalecas, você acha que é o quê? É dinheiro americano sendo investido para propagar o ideal democrata liberal americano no
mundo. Isso sempre fez parte do jogo, muito antes da internet. Essa em específico, a cultura alheia. Em específico, a intervenção chinesa dos processos eleitorais americanos já é uma coisa que meio que se sabe, assim, pelo menos desde 2012, 2013, de forma mais aberta. Tem até aquela série que eu conversava contigo em privado, a Scorpion, sabe, feita pelo Walter O'Brien, que em 2016, no episódio da 3ª temporada, já era uma situação hipotética de embaixadores chineses sendo presos e investigados pela equipe de segurança para estar interferindo nas eleições americanas. Sempre fez parte do mundo político. Mas o que é interessante dessa notícia? A Microsoft sempre foi extremamente conivente com isso. E conivente com o comunismo chinês. A novidade não é a China estar fazendo isso, é a Microsoft estar reclamando disso. Aliás, o Bill Gates sempre teve relações amigáveis com o Xi Jinping. Ele, o Warren Buffett e o George Soros, a tríade do apocalipse globalista, do financiamento globalista, sempre teve relações muito boas com o governo comunista chinês e com o Xi Jinping em específico. O que a gente pode tirar dessa notícia? O que a gente pode tirar do fato de que a Microsoft está reclamando de algo que sempre rolou? Desentendimentos entre essa elite financeira, pseudo-empresarial, paraestatal ocidental e o Estado chinês. A gente consegue... Tá batendo a água na bunda de pessoas como o Bill Gates. É isso que está acontecendo. Eles estão começando a entender que eles estão perdendo o controle do projeto globalista para o Estado chinês. Uma coisa que qualquer pessoa que entendesse geopolítica já estava avisando há anos atrás. Mas agora a água está batendo na bunda deles. Os caras realmente confiaram no establishment chinês por alguma razão. O establishment chinês mostrou a que veio. Não veio para ser vassalo de burocrata europeu, veio para subordinar o burocrata europeu e americano ao seu projeto globalista. E agora que o controle está mudando de mão, a gente vai começar a ver essas manifestações meio bobas de globalista ocidental se tornando cada vez mais comum. Essa reclamação a respeito do que a China está fazendo, sendo que a China sempre fez. Aparentemente o Lucas foi cortado aqui dessa bagaça. Não sei o que aconteceu, mas daqui a pouco ele está de volta. O que mais que a gente tem de notícia para vocês? Falando ainda nesse tema de a China, que não é a China o problema, é o Ocidente. Suspeitos de serem espiões chineses têm nível alto de acesso governamental no Reino Unido, diz o Sunday Times. Um homem que foi detido e depois liberado com fiança, supostamente é um espião chinês e supostamente, olha que curioso, supostamente ele é ligado a ministros conservadores. Olha só, é o segundo ou o terceiro, segundo homem, como é que se diz, preso sob suspeita de ser um espião chinês no Reino Unido, e curiosamente os dois tinham relações íntimas, não íntimas no sentido de, né, sexo, mas no sentido de comprometimento informacional. Os dois estavam no gabinete ou trabalhavam com membros conservadores do parlamento. Curioso esse negócio, essa China que só espiona conservador, né? O que só usa conservador para basear os seus espiões. É quase como se o Reino Unido tivesse replicando aquela estratégia da Alemanha de pegar os seus conservadores, aquilo que se passa por direita lá, e começar a criminalizar como aliados russos, aliados chineses, conspiradores que estão tentando dar um golpe de Estado. Parece que o Reino Unido uniu o útil ao agradável e a gente ainda vai ver bastante disso, sabe? A gente vem noticiando aqui no programa como o Reino Unido, de repente, começou a se dar conta da espionagem chinesa. Espionagem chinesa no Reino Unido
que acontece desde a época que eu morava lá, 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, já se sabia que a China espionava o Reino Unido. Inclusive, os órgãos de inteligência do Reino Unido sabiam que a China espionava o Reino Unido e ignoravam solenemente essa espionagem. De o que? 3 meses para cá, 2 meses para cá, o serviço de inteligência britânico publicou uma nota falando: olha, precisamos nos preocupar com a espionagem chinesa. Eles estão unindo o útil ao agradável. De um lado, o útil, digamos assim, que é percebendo que a China está tomando o poder do projeto globalista sobre o qual eles querem ter poder, eles estão começando a demonizar a China para ver se tomam de volta o controle para si. Não vão conseguir, spoiler. E o agradável, que é perseguir a oposição. Agora a gente pode fazer um macartismo às avessas, onde a esquerda acusa a direita de ser colaborador chinês, espião russo e afins. Se preparem, porque isso já está acontecendo com uma certa frequência na Alemanha, e a Alemanha tem o histórico de exportar tendência de merda para o resto da Europa. Né? Kant, Marx, Hegel, Estado burocrático prussiano, enfim. Os caras criam lá, testam a hipótese lá e o resto da Europa importa e implementa. Essa é mais uma dessas. Aposto, aqui não é provável, tenho 100% de certeza, bola cantada, que isso vai começar a acontecer de forma mais. E aí vale a puxada de orelha aos conservadores brasileiros aqui. Vocês falam civilização ocidental que querem preservar isso? Pois é. Pois é que o conservador brasileiro tá mais perdido do que cego em tiroteio. Os caras não sabem o que eles querem conservar. Eles não gostam de gente cabeluda nem viado, sabe? E por outro lado também tem um lado bom. Eles não gostam de pedófilo, não gostam de comunismo. Então o conservador brasileiro, ele tá perdidão ali. Ele não gosta de cara, é importante não gostar, mas mistura. E é aquela coisa, eu vejo que agora a Europa tá chegando no produto último que sempre foi a sua inclinação política de ser. Sabe? Ora assume a face de discurso mais conservador, ora assume a face de discurso mais progressista, mas o essencial, que é a ditadura extremamente burocrática e violenta, se faz igual. Ela está começando a replicar o mesmo padrão que era que a gente está estudando da Revolução Gloriosa, no antessala da Revolução Gloriosa, sabe? Começar a botar todos os caras ali, perseguir conspiracionista, chamar os caras de conspiracionistas, de conspiradores, de etc, tudo e tal, e enjaular por razões arbitrárias. É o padrão da política europeia. Não sei por que esperar diferente. Tanto sempre foi o padrão da política europeia que todo europeu que quis liberdades fugiu da Europa para ir para as Américas, para os Estados Unidos ou, infelizmente, para o Brasil. E aí chegaram aqui, encontraram o Brasil. E, né, boa sorte com a sua liberdade, pessoal. Mas o pessoal que foi para os Estados Unidos, de fato, chegou a encontrar alguma liberdade por algum tempo. Se a Europa fosse um continente com a tradição de liberdade individual, não precisavam fugir, né? Mas de China é isso aí. Esse bloco China, Ocidente, Globalismo acabou. Respiremos. Aproveite para deixar o seu like, aproveite para se inscrever no canal e para, por favor, compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas. A gente tem Shadowban no Instagram, a gente tem Shadowban no YouTube, a gente tem Shadowban em tudo que é plataforma possível, menos no Rumble, que o Rumble felizmente não tem Shadowban. A única forma que a gente tem de crescer é com gente que assiste o nosso programa, avisando outras pessoas que o nosso programa existe e convidando para assistir. Vocês estão fazendo isso, tá surtindo efeito, a gente tá crescendo, todo dia pinga alguém novo aí. Continuem fazendo isso, por favor, ajuda muito. Salve para quem tá assistindo gravado também, salve para quem tá escutando no Spotify. Temos as nossas outras redes sociais, temos o nosso chat do Telegram aqui embaixo para trocar uma ideia. Vocês podem sugerir notícia, a gente troca ideia, troca meme, troca paper, livro, filme, o caralho a 4. Temos o Instagram para os nossos cortes, a gente bota uns cortezinhos lá para quem não quer assistir o negócio inteiro. A gente sempre tem o nosso resumo do dia lá e mais uns 4 ou 5 cortes interessantes do programa. Temos o TikTok, que é tipo o Instagram, mas se você for completamente retardado. E temos o Twitter também, que é o Twitter, não sei exatamente o que a gente faz no Twitter, não faz muita coisa, mas segue lá, custa nada. E vamos que vamos. Falamos aqui há um tempinho atrás, leia-se, na semana passada, da situação estranha que estava rolando na Armênia. A Armênia,
que sempre foi, na história recente, um país do CIS, o CIS, que é tipo a OTAN da Rússia, a União de Proteção Mútua Militar da Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, Armênia, todos esses países do círculo de influência russa, anunciou que ia fazer exercícios militares com os Estados Unidos. E a gente viu que era o equivalente de um país como a Hungria, por exemplo, sabe, que faz parte da OTAN, mas está tendo problemas com a OTAN, do nada anunciar que ia fazer exercícios militares com a Rússia. É um negócio meio impensável, meio maluco em termos geopolíticos. Não sabíamos direito semana passada o que estava rolando. Sabíamos o quê? Primeiro, dos meus próprios preconceitos, que o Azerbaijão é um lugar de bosta e a Armênia tem um povo legal, via de regra. Então, assim, se eu precisar escolher que lado tomar de forma... Galera da Armênia é mó da hora, cara. É mó da hora. Da Armênia, uma galera da hora. Foda-se o Turbiquistão lá, que morro. O Azerbaijão, eu tenho preconceito que eu ficava dando porrada em Azerbaijão quando eu morava na Inglaterra. Os caras ficavam tratando brasileira que nem puta, aí tomava soco na cara e não entendia qual que tinha de errado. É um povo com a cultura bem atrasadona mesmo. Que é islâmico bárbaro misturado com aquele povo das estepes. Com um povo túrquico. Double bárbaro. Mas, além desses fatos gerais, sabíamos que a Armênia e o Azerbaijão entraram em guerra ali para 2020 para 2021, mais ou menos na mesma época. Logo depois que estourou a guerra na Ucrânia, alguns meses depois, a gente começou a ouvir falar, ou pelo menos quem presta atenção naquele pedaço do mundo, esquecido por Deus, já que Deus não presta atenção naquele lugar do mundo, alguém presta, né? Ouviu falar que rolou uma troca de tiros, um ataque do Azerbaijão em cima da Armênia, de territórios da Armênia, e pelo menos isso foi o que foi vendido pra gente. Eu, como não prestava tanta atenção assim nesse lugar, e como tenho esse preconceito, que na verdade é um conceito, de azerbaijanes e armenos, pensei, porra, Azerbaijão fazendo bosta, como sempre, e os armenos devem estar corretos. Aí, da semana passada para cá, dei uma pesquisada e não é bem assim. Basicamente, os territórios que o Azerbaijão atacou oficialmente pertencem ao Azerbaijão, no caso. É o território de Karabakh, que é um território de fronteira dos dois, uma situação meio que nem a da Rússia e Ucrânia ali, sabe? Donbas e Luhansk. No caso, o Azerbaijão era a Ucrânia desse caso, era um... Vamos dar um passo atrás, ao invés de só usar analogias. O que é o Karabakh? Região entre a Armênia e o Azerbaijão. A quem que deveria pertencer esse pedaço de terra maldito? Com certeza absoluta aos armenos. Sabe? Os armenos sempre, historicamente, foram a maioria ali, em termos de população. Os azerbaijanes começaram a colar ali por, digamos que, planejamento central soviético. Os soviéticos começaram a exportar Azerbaijão para aquele pedaço. Mesmo com esse trabalho de exportação soviético, ele se mantém a minoria ali na região do Karabakh. Vamos colocar isso em números. Eu tenho anotado em algum lugar aqui. Em 1921, a porcentagem de armenos para azerbaijanes era 95% armênio e 5% azerbaijane. E aí, frações do resto, sabe? Bielorrússia e afins. Em 1970, depois do trabalho soviético, já era tipo 80%, 18%. 80% armeno, 18% azerbaijane. Em 90, que é o último dado que eu consegui, era 75% armeno, 20% azerbaijane e mais 5% de outros. Ou seja, os armenos são a maioria étnica absoluta naquele pedaço.
os azerbaijanes são uma minoria, e uma minoria extremamente inflada por causa de planejamento central soviético, tinha que estar ali, só que esse é o lado da razão dos armenos. O que aconteceu? Entre 1988 e 1994, você teve 6 anos de guerra sangrenta entre os dois países. Morreram centenas de milhares de pessoas dos dois lados. A Armênia, como sempre, toma um pau do país maior, de origem túrquica. Normalmente é o que acontece. Eles são um povo bem da hora, mas são um povo pequeno e relativamente fraco. A Armênia deu um pau e a Rússia mediou um acordo entre os dois. A Armênia cede esse território, as hostilidades acabam. É um acordo de merda? Mas, oficialmente, esse território, hoje em dia, faz parte do Azerbaijão. Não deveria fazer. O papel da Rússia, em primeiro lugar, foi tão essencial para os armenos não serem genocidados de novo. E o povo queria paz ao ponto de ficar em paz por mais de 20 anos. 25 anos de paz, mesmo com essa situação. Até 2018, quando o presidente pró-Rússia, democraticamente eleito no Azerbaijão, sofreu um golpe de Estado, igualzinho o Yanukovych sofreu em 2014 no Euromaidan, na Ucrânia. O mesmo modelo. A Victoria Nuland foi lá dar uma passeada, começou a ter protestos da classe média universitária, o cara ficou em perigo, teve que sair correndo. O cara que já estava na sua reeleição, provavelmente era um corrupto de merda, porque todo político pró-Rússia, todo político é um corrupto de merda, salvo raríssimas exceções, sabe? Mas assim, sofreu um golpe de Estado, o cara que a população colocou lá. Curiosamente, 2 anos depois desse golpe de Estado, a paz, que já durava mais de 25 anos a essa altura do campeonato, foi pro saco. Meses depois do Zelensky e da guerra da Ucrânia começar, meses depois, o exército da Armênia começou uma incursão para retomar o Karabakh. Olha só que coincidência. 2 anos depois do golpe de Estado que colocou um fantoche ocidental como primeiro-ministro da Armênia, os caras começaram uma guerra depois do país tá há 25, 26 anos em paz. É legítimo o que eles pedem? Sim. Foi natural esse processo? Não. A população da Armênia provavelmente quer isso aí? Não. É coisa de político. A população da Armênia queria tanto paz que ficava votando no maluco pró-Rússia porque o CIS mediava. Aí a Armênia começou uma incursão e a mídia, os azerbaijanes se defenderam, lançaram um monte de míssil, dizimaram os soldados armenos que tentaram tomar ali o Karabakh, e a mídia ocidental começou a noticiar como se a Armênia tivesse sofrendo um ataque e uma invasão azerbaijane. Maluquice e desonestidade. A causa armena é correta. A forma como isso foi noticiado foi completamente fraudulenta, sabe? Por mais que aquele território devesse pertencer a ele, ele pertencia por causa do acordo de paz da última guerra ao Azerbaijão. Os armenos, com o presidente fantoche, começaram essa guerra, tomaram um pau, e foi aí que começou a degringolar a relação dos dois, entre Armênia e Rússia. A Rússia já não gostou do golpe de Estado, foi uma situação meio Zelensky ali, e aí a Armênia efetivamente atacou um país do CIS, e depois agora foi pedir ajuda para os Estados Unidos. E agora que a Armênia está pedindo ajuda para os Estados Unidos oficialmente, fantoche, o governo fantoche está chamando o governo metrópole para ajudar, a Rússia está bem pistola.
E agora a gente já mostrou na semana passada que não foi a reação de pouco pistolagem da Rússia. Sabe? Quando a Rússia tá pouco pistola, vem o Medvedev a público falar que vai genocidar todas aquelas pessoas, tem que matar todo mundo, esses inimigos da pátria e o caralho a quatro. Quando vem o Sergei, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falar: olha, estamos monitorando de perto essa situação, em tom monotônico, é porque os caras não estão pouco pistola, eles estão extremamente pistola. E agora, o ministro do exterior, Sergei o quê mesmo? Esqueci o nome do malucote. Enfim, ele chamou o embaixador armeno para vir conversar e explicar que porra é essa de exercício militar americano em terra da OTAN russa, porque isso não vai rolar. E assim, é um negócio extremamente suicida para a Armênia, da mesma forma que a guerra que a gente está vendo na Ucrânia é um negócio extremamente suicida para a Ucrânia. Sabe? A população masculina ucraniana foi dizimada por causa dessa maluquice. E a população masculina da Armênia, que já, por uma pena, já é pequena, porque esses caras foram genocidados pelos turcos, foram genocidados em parte pelos azerbaijanes, também é um povo que se fode historicamente, vai ser genocidada muito mais rápido que os ucranianos. Sabe? É um país muito menos relevante, é um país com a qual o povo russo tem muito menos identidade, e é um país que o Azerbaijão já quer torar o pau faz muito tempo e a Rússia segura. Então, a hora que os caras ficarem nessa de chamar tropa americana pra Armênia, os caras vão aniquilar o país em 2 semanas, bicho. O Azerbaijão já tá com o dedo coçando pra apertar o botão do míssil. É um negócio que não faz nenhum sentido. E, sei lá, meus pesos. Não, sim, mas às vezes se eles vão fazer um negócio desse, provavelmente é porque os Estados Unidos devem querer mandar um monte de arma. Né? Ou cara, até boots on the ground. Nesse caso vai ser o suficiente, porque até chegar míssil, até, sabe, a Armênia é um país... Quantas pessoas tem na Armênia? Armênia population. Cadê? 3 milhões, tem mais gente em Salvador do que na Armênia. Quantos negros tem no Azerbaijão? Azerbaijão population. Umas 20 milhões. E aí peraí que a gente tá usando gente em lato senso, né? Porque Azerbaijão e muçulmano... Só uma breve notícia rápida aqui, estamos com um pico de 53 visualizações. Isso é sucesso, senhoras. Muito obrigado, pessoal, que está chegando aí. Muito obrigado. É 10 milhões. É 10 milhões x 3 milhões. Só que o Azerbaijão tá cheio de míssil e a Armênia não. Então, assim, meio complicado. Eu tava vendo aqui, vai acontecer, mas realmente tá ruim pra Armênia. Tava vendo a título de curiosidade, eu pesquisei aqui, ó, Victoria Nuland visita a Armênia. Primeiro registro de 2015, segundo de 2017, não hoje, né? Mas eu estava vendo os históricos. Sim, e aí já começou a aparecer uma sequência de outros países e que aconteceram condições um tanto quanto estranhas depois, que também foram visitadas por ela no período de 2016 e 2022. É isso que dentre eles a Índia, dentre eles a Índia, que agora está revivendo o picolé de chuchu deles para derrubar o atual primeiro-ministro, né? Dentre eles o Paquistão, que já foi derrubado. E agora a Indonésia também foi visitada pela Victoria Nuland no período de 2000 e pouco aí, 2000. Só que a Indonésia, a Victoria Nuland deu com os burros na água, porque a Indonésia já tem a tradição de safamente receber ali embaixador estrangeiro e falar, não, tudo bem, a gente vai, fechado. Aí quando você vira, dá aquele chute nas costas, assim, e agora tá fechando relações com a China. Vamos ver os desdobramentos. Pois é, a Victoria, é isso que a Victoria Nuland faz. Sabe, ela foi na Ucrânia em 2013, 2014, o Maidan. Ela foi na Armênia em 2017, 2018, golpe de Estado. Ela veio no Brasil no período eleitoral. Lá, o PT no poder. Ela vai essa é a profissão dela. Agora ela está fracassando em fazer isso por causa do resto do mundo se articulando em termos geopolíticos, mas assim, zero surpresa que ela tenha ido lá. Aliás, isso é uma das razões pelas quais, assim que eu vi as informações, eu vi golpe de Estado, Euromaidan na Armênia, porque a Victoria Nuland foi lá um pouquinho antes do golpe de Estado, é a mesma porra. Então, assim, coitados, da mesma forma que eu sinto muito pelo povo ucraniano, que é um povo da hora e que está sendo escravizado para morrer, basicamente,
Sinto muito pelo povo armênio, que é um povo mais da hora ainda. Eu nunca conheci. Eu já conheci uns 7 ou 8 armenos na minha vida e todos foram da hora. Sabe? Os caras são sangue bom, tem bom humor, trabalhadores, honesto. Pois é, uma pena. Mas, vida que segue. Mais paralelos com a Ucrânia, né? O governo atual da Armênia está prendendo jornalistas. Jornalistas, curiosamente, só os jornalistas pró-Rússia na Armênia agora estão traficando armas. Do nada, os caras resolveram mudar de profissão ali, aparentemente. E é um jornalista, não é de qualquer, assim, é um jornalista independente que vai lá. Não, o cara da Sputnik. É o cara da Sputnik. Do braço internacional da comunicação oficial estatal russa, praticamente. Pois é, como se você precisasse de traficantes de arma na Armênia, né? Como se fosse uma fronteira bem cuidada pra caralho, que não é. Os caras estão do lado do Azerbaijão, do lado da Turquia. Quem quiser entrar ali, entra com arma, sem arma, com bomba atômica, caralho A4. E segundo, como se a Rússia, querendo colocar armas na Armênia, precisasse botar um jornalista de traficante de armas, sendo que a Armênia faz parte da OTAN russa. Os caras podem fazer isso de forma oficial, sabe? Mandar tropa, decretar um estado de emergência, mandar tropa lá. Enfim, faz nenhum sentido. É só mais uma zelenskiada do governo fantoche da Armênia, basicamente, e prender o jornalista. É isso aí. E, ao mesmo tempo, o Azerbaijão. Olha como a mídia ocidental, isso aqui é Arca. Arca é de onde essa porra? Enfim, não sei, mas essa manchete é muito safada. O Azerbaijão está preparando uma nova provocação militar contra o Karabakh. O Karabakh, que oficialmente, até para a ONU, faz parte do Azerbaijão. O Pashinyan, o Zelensky armeno, pede que a comunidade internacional intervenha. Ó a porra da propaganda que os caras fazem, velho. O Karabakh, infelizmente, faz parte oficialmente do país do Azerbaijão. Mas o cara que tá indo lá para repelir a invasão armena tá... Esse portal Arca é armeno. É um portal armeno. Aí faz sentido. Aí não é nem safadeza ocidental, é só o armeno sendo armeno. Mas, caralho, o nível de desonestidade desses caras é impressionante, bicho. Ainda bem que vocês têm a gente. Olha só que maravilha. Pero, chega de Armênia. A Armênia não é que nem a Venezuela, não é completamente irrelevante. É um lugar para o qual a gente deseja tudo de bom, mas não é o nosso país, né? Vamos dar uma olhadinha no Brasil. O que a gente tem no Brasil? O governo petista mostrando suas prioridades. Olha só. O governo corta 708 milhões da verba para combate à criminalidade no orçamento de 2024. Um orçamento que com certeza vai ser superavitário, hein? O futuro a Deus pertence, mas vai ser superavitário, mesmo com esse déficit de 170 bilhões de reais, quase. Como é que eles vão consertar esse déficit? Vamos tirar da Lei Rouanet? Vamos tirar dinheiro de obra de infraestrutura na Argentina? Saúde, educação, segurança e infraestrutura, onde eles vão cortar. Fome zero. Meu Deus do céu! Vamos tirar dinheiro da combate à criminalidade, porque no Brasil não tem mais criminalidade. A gente virou o Japão, senhoras e senhores. Não, mas de fato. E o governo superavitário do Bolsonaro vai ser responsabilizado pelos jornalistas por toda a dificuldade financeira, que é o legado Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deu acesso a armas. Então, por isso que vai aumentar a criminalidade, né? Essa arma aí, o aumento da criminalidade é por causa do bang bang, é por causa dessa terra sem lei, do liberou geral, né? E como se o cara, assim, que fosse cometer um crime, ele pensaria primeiro, não, eu vou primeiro regularizar a minha arma para depois... É o meu CAC, né? Pelo amor de Deus, onde é que já se viu tá aí assaltando as pessoas com a arma ilegal, sem CAC. Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe onde é que a Simone Tebet vai tirar dinheiro, né? Vai cortar de coisas que, de fato, o Estado deveria estar fazendo. Meu Deus do céu, o combate à criminalidade é a única coisa que o Estado pode olhar e falar, talvez essa aqui seja um uso legítimo do Estado. Sabe? Saúde e educação... Não é porque o Estado é uma quadrilha e ele vai combater outros criminosos. Ele só está combatendo a concorrência, na melhor hipótese. Mas, assim...
Cara, tira dinheiro do Caetano Veloso, porra. Tira dinheiro do gasoduto argentino. Pelo amor de Deus. Da exposição Macaquinhos. Pois não, é, tira dinheiro nunca. do professor de federal, cara. Já tem muito. Sabe? Não. Os caras vão cortar do combate à criminalidade e vão colocar o super radar da PRF, que multa até 30 carros por minuto em rodovia. Sim, até porque o verdadeiro bandido ali, o que ele tá fazendo? Assim, ele é Pois é, senhoras. Ele é senhoras de 80 anos com bandeiras do Brasil. Perigosíssimo. Pessoas Mas dirigindo. Mas eles deram a brecha ali, ó, você viu? Até 326 km por hora. Então, para quem tem uma Bugatti, Pois é. Se você consegue ir uma acima Lamborghini, se tiver uns 350, esquece, radar não pega. não pega. Então fica a dica aí, né? Fica a dica, rodovias brasileiras a 350, nada também pode dar errado. Nada pode dar errado. Não é suicídio um pouco mais interessante, né? Mas, meu Deus do céu, essa é a preocupação desses filhos da puta, velho. Uma quadrilha mesmo. Não, os cara só sabem roubar. Os caras não sabem fazer outra coisa. É tipo, um ladrão que fala assim, gente, eu não tenho nenhum outro talento, eu só sei roubar. Eu só sei roubar, mas eu sei roubar benzão. Eu roubo tudo. Tudo que você pensar eu roubo. Mas assim, eu só sei roubar. Eu não sei construir um muro, tá ligado? Eu só sei roubar. Eu só sei roubar. Aliás, Estado petista. Muro, se eu fizer bem feito, poder roubar o dinheiro na hora de construir o muro. Aí eu construo o muro. E constrói um muro para poder roubar. Aí beleza. Como funciona o novo radar pistola? Pistola tô eu com o Estado brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Por minuto pode disparar até 30. Cara, e o pior, sabe o que é pior de tudo isso? Em algum lugar do Brasil tem um burocrata eficientista com a sensação de dever cumprido que vai achar que é um revolucionário para o Estado brasileiro. Olha, eu fui o cara que profissionalizei a multa no Brasil. Eu fui o cara que instaurou ali a pistola. Inclusive, por favor, a pessoa que pensa assim, faça questão de botar o nome e o CPF aqui no chat pra gente mandar um presentinho pra você. Assim. Pra gente mandar um presente. Pois é. Aliás, como falaram num grupo que eu não vou citar porque eu não vou incriminar ninguém, essas pistolas têm vários componentes que podem ser desmontados e revendidos. Sabe, a tela dá para ser reutilizada, o cobre, o níquel, a bateria, os chips. O Rufus está mutado. Não adianta falar isso porque os mendigos não veem o nosso programa. De fato. Mas, assim, essa pistola... É isso que a gente tá falando. Tem vários componentes caros na pistola. Então, cuidado. Vamos informar os mendigos, né? Que radar tem quilos e quilos de cobre. Pois é. Aí não dá pra ser muito mendigo, porque é radar pistola, ele tá na mão do maluco. Ou seja, roubar um radar desse, se você for um criminoso, implicaria em também você precisar ter o desprazer de agredir um oficial público de trânsito. Então, ninguém decente faria um negócio desse. Nunca faça isso. Mas, isso assim... é coisa para aqueles vândalos. Cuidado com esse pessoal. Isso é coisa daqueles vândalos do Blade Runner lá da Inglaterra. Lá, né? Pois é. Isso é coisa de inglês. Não é coisa de brasileiro. Brasileiro. Não, mas não se preocupem que antes de ter qualquer marginal que possa depredar, vai ter um desvio monumental para os próprios agentes públicos. Pois é, o próprio maluco da PRF, se não vender essa porra, amém, né? Mas... não é só de esquerda que vive o Catalácticos. Olha só, lembram do Republicanos? Lembram que a gente falou aqui, a direita que está mandando no Congresso, a direita vai mandar no Congresso, no Senado e vai travar o projeto petista. E a gente, desde a porra da eleição, falando, cara, se você acredita nisso, você é um imbecil. Não tem direita para travar projeto ditatorial petista, ainda mais com fraude eleitoral, a direita é corrupta, a gente avisou. O quê? 15 dias, 3 semanas atrás, talvez um pouquinho mais, o Republicanos, que era de oposição, basicamente a bancada evangélica ali do Congresso e do Senado, mudou, trocou de lado e agora faz parte da base do governo. Sabe para onde é que o Mourão quer ir? Caso os republicanos se integrem de vez ao governo, ele falou que vai para o Novo. Não, é o Novo de fato, aí já é um partido muito melhor que o Republicanos. Jamais... defenderia lockdown. Não, calma.
Eles são só liberaizinhos de merda, de esquerda, que defenderam o lockdown, que defenderam a fraude eleitoral e toda essa bagaça. Mas enfim, não estamos aqui para falar do Novo. Hoje é hora de falar mal do Republicanos, porque além de virar a casaca, agora esses filhos da puta querem passar a obrigação de música gospel, estudos bíblicos, dentre 36 outras propostas no Legislativo Nacional que ferem diretamente o Estado laico. A parada que eu falo é a seguinte, a gente está regredindo à época de 2013 sem a animosidade social que permitiu jogar o PT na nota de lixo eleitoral por um tempo. Por quê? Porque a gente tá naquele momento, sabe? Como é que foi a postura de 2010 a 2013 da bancada evangélica? Você tinha o Eduardo Cunha fechadaço com o governo, sendo presidente da Câmara. Você tinha o Marco Feliciano com aquela camiseta ridícula de sou gospel e voto em Dilma, sabe? Dentre outras coisas. O maior aliado da bancada evangélica durante os anos 2000 e do neopentecostalismo foi o PT. Sabe, a Record cresceu pra caralho. Teve até aquela inauguração do Templo de Salomão lá com Edir Macedo e a Dilma. Esses pastores aí é tudo pilantra, a gente sabe, né, cara? Tudo. Para trabalhar com crime organizado, com PT, com PSDB, com Bolsonaro, com quem for que dê vantagem pra eles, mano. Quem é que tá encabeçando essa porra? O Cabo Daciolo e o Marco Feliciano, bicho. E é aquela coisa assim... canalha maluco, dois débil mental com megalomania. Pois é aquela coisa, assim, até o próprio Zanin, mais do que indicação do Lula por ser advogado pessoal dele, também é um presente da alma mais honesta do Brasil, segundo o próprio, a bancada evangélica também, a calma manso ali, o cara fica votando com todas as pautas moral, que é a única coisa que conservador estatista sabe fazer, porque além de ser analfabeto econômico, que nem a gente vê o Nicolas Ferreira... os caras mandaram o pior tipo de neocon possível, né, mano? Sim, esses caras não são nem exatamente, são tradicom, assim, são... tradicom, conservadores, são reacionários, são tão utópicos quanto os socialistas, porque eles querem implementar uma teocracia que nunca existiu no Brasil, sabe? E o que é pior... Eles são mais burros que os petistas. Eles conseguem o feito de achar que a Terra tem 6 mil anos de idade. 4 mil anos de idade, não sei. Assim, o Cabo Daciolo e o Marco Feliciano propuseram, respectivamente, a inserção da disciplina Estudo da... Os caras é anti-ciência real, não é brincadeira. Os caras são real anti-ciência, não é brincadeira. São analfabeto funcional mesmo. Os caras querem colocar criacionismo na escola. Quer dizer, e aí tem duas coisas, sabe? Você tem um argumento que convence gente que nem eu, gente que não, sabe, não gosta de igreja evangélica, não gosta desse negócio de doutrinação de criança em religião, que é o argumento mais simples, de pau no seu cu. A escola pública, o Estado é laico, se você quiser ensinar essas porras, você estuda, você ensina na igreja. Sabe, você não vai pegar o meu dinheiro, é o mesmo argumento que a direita usa, não deve se financiar aborto com dinheiro público. Sabe, se você legaliza o aborto, o SUS vai fazer aborto, e aí você vai ter um monte de gente que... É o mesmo argumento. Que paga imposto para financiar aborto. Contra o negócio e é obrigado a financiar. Obrigado a financiar. Crime mesmo, isso é um crime. É o mesmo argumento. Essa porra dessas igrejas... Lucas? É o mesmo argumento que os próprios conservadores usam contra a ideologia de gênero nas escolas. Pois é. É a mesma coisa, sabe? O cara vai pegar o ensino público e vai enfiar a ideologia de gênero, mas aí quando é pro lado desses imbecis, pode. E, cara, se você é evangélico, tire a cabeça do seu cu, sabe? Tire a cabeça, desenterre a sua cabeça da terra, da areia. Você tá delegando pro Estado uma responsabilidade que era pra ser da sua igreja. Você acha que isso vai dar bom pra sua igreja? É isso mesmo? O evangélico que olha essa porra e fala, ai, que maravilha, o Estado vai ensinar a criança sobre Deus. O Estado ensina tudo legal, né? O Estado... mas essa galera é aquela galera do Brasil... Matemática bem. Essa galera crente que segue esses pastor picareta, aquela galera mais low IQ. Não, mas é mais low IQ do Brasil, que já é um dos países que tem mais low IQ do mundo. E é aquela coisa... Tudo filho de primo, o maluco é foda. Com essa situação dada, assim, você tem de novo aquele mesmo fator entre dentro do próprio cenário evangélico, a mesma coisa que você tem em qualquer outro cenário. Você tem gente decente que observa e pensa assim, cara, isso é uma péssima ideia, inclusive porque sabe que tem uma guerra entre igrejas, as que são mais limpas moralmente, as que são mais corruptas,
E as que são Pois mais é. limpas se fodem nesse processo. Tem igrejas porque evangélicas que eu tenho certeza que são incríveis, cara, na moral, que ajudam as pessoas que são Cara, a honestos e igreja tudo tem o seu mais. papel. Até quem é ateu Ah, precisa reconhecer que a igreja tem sim. igrejas têm um puta É, papel tem social. padres, tem indivíduos, tipo, tem padres que são excelentes seres humanos, que ajudam todo mundo, tem Exato. pastores que são excelentes seres humanos e ajudam todo mundo, espíritas, para quem não sabe, o kardecismo, que o Brasil é o mais forte do mundo, são umas pessoas que ajudam muito pessoas que viciadas em drogas, pessoas que moram na rua, pessoas que estão nas condições mais extremas, é uma galera que faz esse trabalho também. Então, assim, isso é uma parte virtuosa, mas agora, essa parte dos pastor vagabundo aí, narcotraficante que tem no Brasil, isso aí mano, esses caras, como já tá na própria lore do cristianismo e Falso bem profeta. especificamente no Inferno de Dante, ali é muito bem representado que existe um anel do inferno só para esse tipo de pastor. E, cara, é a lógica do Estado. O protestantismo e o evangelismo, em geral, por que é uma forma tão interessante de cristianismo? Muito mais do que o catolicismo. Porque há uma competição entre igrejas. Sabe? Você vai pegar os presbiterianos, luteranos e afins, vai pegar católicos, são estruturas centralizadas de igreja, não tem competição. Vai pegar essas tradições mais congregacionalistas, sabe? Você tem competição. Se uma igreja está fazendo merda, se um pastor é corrupto, você não tem problema em largar ele e ir pro outro, sabe? E deixar. Você tem uma competição de mercado entre igrejas. Competição de mercado é maravilhoso. O melhor leva. O que acontece quando você mete o Estado no meio? Você começa a ter os mais corruptos, os piores de todos os pastores vão começar a ter mais recursos e prestar um serviço pior, se adequar à ditadura petista e solapar a concorrência mais honesta. Vai ser um shitstorm, como o nego chama nos Estados Unidos, um shit show. Meu Deus do céu. Mas, enfim, se você é evangélico, se indigne, porque vai ter o Bolsa Bíblia agora, basicamente. O que o Estado faz com tudo, ele vai fazer com a educação religiosa. O que ele faz com a matemática, com o português, com a geografia, ele vai fazer com os ensinos bíblicos, graças a esses maravilhosos senhores dos republicanos. E se você não é evangélico, fique puto mais ainda, porque o dinheiro do seu imposto vai vir para promover a religião dos outros. Que mais que a gente tem de Brasil, senhoras e senhores? Juro que no final do programa tem notícia boa. Juro. A Advocacia Geral da União manda investigar Alexandre Garcia por campanha de desinformação sobre chuvas no Rio Grande do Sul. Isso é que é liberdade de expressão, senhoras e senhores. A gente fala, Alexandre Garcia, quem porra é o Alexandre Garcia? Eu, pelo menos, não reconheci o nome, mas aí quando você olha a carinha do jornalista, você lembra. Ele é um jornalistazinho de merda da CNN Brasil, mas que foi demitido da CNN Brasil. Ele é um dos caras que protagonizou bastante a questão da Revista Oeste. Ele sempre teve um posicionamento mais conservador à direita, fechadinho com o governo passado. E a coisa que eu acho que mais contribuiu foi porque ele testemunhou na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, em Viamão, aqui, quando a Dilma foi assaltar banco nos anos 70, ele relatava bem aqui como é que funcionava. Pois é, mas assim, figura, na melhor das hipóteses, água com açúcar, sabe? Figura neutra. Completamente. Exato, jornalistazinho normal. Ele teve a hombridade de defender a ivermectina, ou talvez a ingenuidade de defender a ivermectina quando trabalhava para a CNN Brasil e foi quicado da CNN Brasil porque como ousa defender um remédio barato, eficaz, mas que não vai gerar lucros para a indústria farmacêutica e que não faz parte da narrativa oficial que quer gerando lucros para a indústria farmacêutica, foder o Bolsonaro. Não pode, inaceitável, não corresponde ao que nós esperamos do padrão jornalístico brasileiro, quicado. Agora, não felizes, não contentes em cancelar quem exibe qualquer tipo de oposição à ideologia narrativa comunista, progressista, globalista, o governo petista quer investigar por fake news. Por quê? O que o Alexandre Garcia falou dessa vez? Ele falou que sei lá, que
Deus mandou a chuva para punir os gays do Rio Grande do Sul? Ele falou que era para as pessoas saírem no meio da chuva com objetos metálicos, porque isso não atrai raios? Ele falou que é para as pessoas procurarem lugares baixos para se esconderem, vales de preferência? Não, a informação extremamente perigosa que ele noticiou, a opinião extremamente inaceitável que ele falou foi que é preciso investigar essa tragédia do Rio Grande do Sul, porque não foi só a chuva. No governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo e isso causou uma enxurrada. E a segunda parte que é interessante, ó, quem é que vai conduzir o processo, quem é que acionou a Procuradoria da Defesa da Democracia? O Bessias. Só podia ser ele. O Youssef abrindo processo contra o Moro, sabe? Não, contra o bolsonarista. O cara já deixou de ser jornalista. O cara é jornalista há 40 anos. De bolsonarista? É. Cadê? Aqui, ó. Garcia foi demitido por sua defesa da tese bolsonarista de que o tratamento precoce com cloroquina e ivermectina, que já foi provado sem sombra de dúvidas que funciona, mas é uma tese bolsonarista. Meu Deus do céu! Puta merda! Não é possível, não é possível. Eu desejo todo o pior pra ele, porque, né, fez parte da Globo, mas... Não, o Garcia é da hora, pô, o Garcia é da hora. E a Globo... nazistazinho que trabalha na Globo, velho. Trabalhou, né? Trabalhou na Globo, depois na CNN Brasil. O que eu curto mais ou menos é como é o nome dele? O que foi demitido porque fez piada com o preto lá. O Vac, né? O Vac era mais interessantinho ali. Assim, o único da CNN que teve coragem de, numa sabatina com o Lula, apontar que as políticas econômicas do Lula iam destroçar o Brasil de novo, né? Pois é. Mas, sabe, não é uma coisa que o Alexandre Garcia faria. Agora, caralho, qual que foi a mentira que ele falou? No governo petista não foram construídas 3 represas? Foram. As recomendações, as medições ambientais recomendavam o contrário? Sim, ele me falou a verdade, de fato. As recomendações ambientais falavam, tem dossiês do próprio governo do estado do Rio Grande do Sul falando que aquilo não era legal. Sabe? Que as represas ou deveriam ser maiores ou não deveriam existir por causa do risco de enchente. As 3 represas aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo? Sim. Abriram, parece que sim, até onde a gente saiba, e ele está falando que aparentemente abriram, que merita uma investigação. Abrir 3 represas pequenas ao mesmo tempo em caso de tempestade causa enxurrada? Causa. Cadê a fake news? Que não deveria ser crime em primeiro lugar, mas esperar isso já é demais do PT. Cadê a fake news? Não tem fake news. A fake news é que ele fala petista e não no último governo. A fake news é que ele deixa a entender que os responsáveis por essa tragédia, de fato, são responsáveis por essa tragédia, e os responsáveis por essa tragédia têm o controle do Estado, um aparato de coerção. Então, se fudeu. Jorge Messias tá aí, o Messias vai lá atrás dele. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, alguém fale com a... alguém fale algo razoável e verdadeiro, não. Tenhamos que lidar com informações falsas, escreveu o ministro no Twitter, sem especificar qual das informações é falsa e qual ele tem conceito nessas informações. Senhoras e senhores, Brasil. Mas o Causticidade mandou aqui, eu sou mais o Alexandre Garcia do que o Vac. Por que, Causticidade? Manda aí, comenta aí por que você curte o Garcia. Talvez eu esteja errado, eu confesso que boa parte dessa... o Garcia ele é bem razoável, sempre foi. É social-democrata, mas aquele tipo minimamente racional, sabe? Já o Vac, ele tem aquela parada assim de ele ser extraordinariamente ácido e contundente na crítica ao PT, mas o cara é um democrata padrão americano, sabe? Sim. Assumidamente.
O Garcia, até na disputa entre Trump e Biden, puxava mais para o lado do Trump. O VAC era Biden até a última. De fato. Nessa análise de conjuntura internacional também, inclusive, o Garcia se mantém quase que neutro, assim, porque também não reconhece a sua limitação de conhecimento ao contexto russo-ucrânia, por exemplo, nem se dedica já. O VAC não é o gordão, mas é o secão Ucrânia, né? O VAC, de fato, tem um conhecimento histórico interessante, assim, apesar de ter opiniões bizarras sociais. Uma das vantagens do VAC é que ele ajudou a desbravar muito a questão dos arquivos da tentativa de interferência do bloco comunista ainda em 1937 com o Partido Comunista Brasileiro. Exato, o VAC tem um trabalho histórico legal. Mas, enfim, talvez seja preconceito meu, talvez eu só não goste de gente tranquila, de temperamento, enfim, vou rever meus posicionamentos. Vocês me convenceram da dúvida, pelo menos. Mas, que mais que a gente tem? Temos mais 3 notícias e aí é que a gente vai terminar com as notícias boas. Quer terminar de bom humor? Quer terminar com notícia boa? A gente também quer bom humor, então deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, ajude a gente a crescer, por favorzinho, que nem vocês já estão ajudando. Temos as nossas outras redes sociais aqui também, o Telegram, o Instagram, o TikTok e o Spotify. E é isso aí. Ajude a gente. Quem quer rir tem que fazer rir, não é mesmo? Ajude a gente a crescer, que a gente consegue encher o saco daqueles que estão no poder da ditadura brasileira. Vai dar certo? Não sei. Mas pelo menos alguma coisa a gente faz nessa bagaça. O que mais que eu ia falar? É isso mesmo. Aliás, salve para quem tá vendo gravado, salve para quem tá vendo no Spotify, mas salve especial para quem tá vendo ao vivo e trocando ideia com a gente. Vocês são e sempre serão os nossos preferidos. Olha só. Notícia boa. O Lula não sabia que existia o Tribunal Penal Internacional. Até aí, beleza. A gente não espera que o Lula esteja mais em condições de saber muita coisa. Ele está caminhando a passos largos para ser o Biden tupiniquim, né? Quando ele começou a comer a janja, já dava para ver que tinha alguma coisa estranha ali, né? Mas, enfim. Lula diz que estuda tirar Brasil de Tribunal Penal Internacional após polêmica sobre visita de Putin. Olha só. O Lula afirmou que vai convidar o presidente russo, o presidente do país que faz parte do G20, para a reunião do G20 no Rio de Janeiro em 2024. Essa deveria ser uma notícia neutra, nada fora do que o esperado. Afinal de contas, do G20 também faz parte a China. Beleza, não vamos chamar a Rússia, porque a Rússia faz atrocidades. A Rússia está em guerra, uma guerra injusta. Então, vamos deixar de chamar a China também para o G20, né? Porque a China tem campos de concentração, trabalho forçado, extermínio, coleta de órgãos para revenda. Vamos parar de chamar a China para o G20. Vamos parar de chamar a Índia para o G20 também, porque a Índia é essencialmente um estado nazista que divide a sua população. O país que mais morre criança de desnutrição no mundo, maior taxa de estupro do mundo, maior taxa de todas as desgraças do mundo. Tira a Índia, tira os Estados Unidos também, porque é um país que está há quase um século promovendo guerras proxy em outros países, que é um país que tem o complexo farmacêutico, o complexo militar industrial, é um país onde o Deep State causa caos ao redor do mundo inteiro. Vamos desconvidar os Estados Unidos também do G20. Vamos desconvidar a Alemanha, porque, né, Hitler, não esquecemos tão rápido, e Merkel também não está muito longe do Hitler. Vamos desconvidar o Brasil também, porque ditadura narcopetista, narcocomunista, índice de mortalidade altíssimo, guerra civil iminente, e por que ter o G20, então? Por que falar com outros países, então? Se todos os países são uma bosta. Enfim, o Lula tomou uma decisão de mínimo bom senso, que é chamar um líder com o qual o Brasil não está em guerra para um evento do G20, grupo do qual o país desse líder faz parte, para o Brasil. Mas, para o Tribunal Penal Internacional, para esse órgão globalista de merda que não deveria existir, que só existe como parte da criação, da tentativa de criação de um Estado global, o Lula tornou uma ação absurda. Não pode chamar o Putin, porque o Putin está em guerra com as potências europeias e os Estados Unidos. Quer dizer, potência europeia,
à altura do campeonato, não é potência. Mas, assim, com as nações, com os estados europeus e com o Deep State americano. Com os rojões europeus, né? Com os rojões europeus. O Lula tá falando, quero estudar muito a questão desse Tribunal Penal Internacional, até porque os Estados Unidos não é signatário, a Rússia não é signatária. Quero saber por que o Brasil é signatário de uma coisa que os Estados Unidos não aceitam. Você vê que o Lula, até quando faz alguma coisa que presta, fala bosta em cima. Né? Mas, enfim, tô torcendo para que até lá não tenha mais guerra, a frase mais Lula da história. Mas Lula disse que estuda tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional. Tomara que tire, porque o Tribunal Penal Internacional tem que acabar. É um órgão globalista de merda que não serve pra porra nenhuma e consome dinheiro de imposto. Todos os membros, para quem não sabe, enviam dinheiro de imposto pro Tribunal Penal Internacional para sustentar esses burocratas que não servem para. E aquilo que é engraçado, né? A função, seja da ONU, seja de organizações assim, tecnicamente assegurar a manutenção dos direitos humanos, mas tem uma cacetada de regime africano e regime asiático que atropela, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Pega vilarejo de minoria étnica, bota enfileirado e começa pá, um por um, assim. E pois é. Quando é aliado ocidental, não faz a menor diferença. Assim, o cabeça da OMS é da Eritreia, bicho. O país que mais assassina a gente do mundo. Mas enfim, a ONU é uma piada, quem ainda acredita em ONU não dá para convencer muito. Que mais que a gente... Causticidade tá falando aqui, pô, a China explora os congoleses com extração de cobalto. Aí no caso não, né? Os congoleses exploram os congoleses com exploração de cobalto, e se não fosse a China, eles iam estar se matando de alguma outra forma, porque congolês sempre matou congolês. Aliás, o Congo foi o maior traficante de escravos da história. Os portugueses importavam os escravos africanos do Congo. Eles sempre gostaram de escravizar os seus conterrâneos. Mas, só para fechar legal, o que esse pessoal do Tribunal Criminal Internacional quer fazer também? Eles querem começar... ICC é a mesma coisa que o TPI, só que é o International Criminal Court. É a mesma coisa, só que em inglês, mesmo órgão. Eles querem começar a processar crimes de guerra cibernético. Não é crimes cibernéticos. Não estão falando em processar crimes cibernéticos. Todos estão falando em processar crimes de guerra cibernéticos. Certo? O que seria um crime de guerra cibernético? Algo tipo ridículo isso, né? O Elon Musk fez? O Elon Musk fez? Salvou o mundo, basicamente? Se você tá por fora, vamos encerrar esse programa com a notícia maravilhosa de que o Musk, que a gente veio falando mal dele aqui, porque ele de fato perdeu essa batalha no Twitter, se fudeu. O Deep State tomou o Twitter de volta dele e ele deixou isso acontecer, mas enfim, já falamos o suficiente sobre isso. Ele, sozinho, single-handedly, como indivíduo, impediu a escalada nuclear da Terceira Guerra Mundial. Você tá por fora, o que aconteceu? Basicamente, a OTAN tentou fazer o seu Pearl Harbor. Coisa de gente que tá ganhando, né? Estratégia de país que tá ganhando pra cacete. De bloco que tá ganhando pra cacete. A razão pela qual o Japão fez Pearl Harbor não é porque eles morriam de medo dos americanos, não. Eles se cansaram de ganhar, né? Eles se cansaram de ganhar, de fato. A OTAN se cansou de ganhar a guerra e falou, só por curiosidade, vamos adotar essa estratégia de bloco militar que está desesperado para ver se a gente, ganha essa guerra. E a estratégia era essencialmente pegar o porto ali do sul da Rússia, onde estava estacionado vários porta-aviões, destroyers e afins, boa parte da marinha russa estava ali de stand-by. Os caras queriam que o Elon Musk, olha só que bonitinhos, eles querem fazer atentado à la Pearl Harbor, mas querem fazer com a internet dos outros, e aí acham ruim quando não fazem. Eles ligaram para o Elon Musk e falaram, Elon Musk, liga o Starlink ali, na região, porque a gente quer fazer um ataque surpresa à marinha russa, e a gente precisa da sua internet para fazer esse ataque surpresa.
pode ser? O Elon Musk falou, segura aí rapidinho que eu tenho outra ligação aqui e eu já te respondo. Desligou, entrou em contato com o governo russo e falou, gente, só para não ser coisa da minha cabeça, se vocês por acaso sofressem um atentado à la Pearl Harbor, a resposta óbvia seria uma nova Hiroshima, né? Existe uma relação causal entre as duas coisas. Se não fosse Pearl Harbor, não tinha Hiroshima. Mas assim, se vocês sofressem algo tipo Pearl Harbor, vocês perdessem a sua marinha, boa parte da sua marinha do dia para a noite, vocês apostariam na estratégia militar. Só restaria isso, né? O governo russo olhou e falou, cara, pergunta estranha, você nunca mais ligou pra gente trocar ideia, mas assim, com certeza absoluta, só para desencargo de consciência, com certeza absoluta, a gente nunca sairia nucando geral. O Elon Musk desligou e falou, tenho duas alternativas, eu posso ajudar os governos que estão me fodendo e me caçando economicamente a começar um holocausto nuclear, ou eu posso não fazer isso. E aí ele, como homem razoável que é, escolheu evitar o holocausto nuclear e não ligou a porra do Starlink ali, deixou desligado mesmo e não contribuiu para um ataque surpresa que possivelmente dizimaria boa parte da marinha russa e desencadearia uma guerra nuclear. Então assim, parabéns Elon Musk, muito obrigado por estarmos vivos ainda, por estarmos funcionais, sem urânio e radiação, gama, beta e o caralho A4 nos nossos corpos. E é isso aí. O fim do programa é esse aí. Obrigado, Elon Musk, o cara que sozinho evitou uma tragédia global. E palmas. Eu não sei se eu não lembro se assistir comentário, mas o comentário do Murilova também falando, né, que a China explora os uigures, os tibetanos e todos os chineses. Os chineses também, pois é. E, aliás, os uigures também exploram os uigures, os tibetanos exploram mais os tibetanos ainda. O tibetano é uma mendigocracia, basicamente. Os caras têm uma casta de mendigos espirituais que mandam no país. Mas, enfim, se a gente for julgar todas as nações, a gente fica sem nação nenhuma, sabe? Talvez o Texas, até no Texas você tem, sei lá, racismo. Os caras lutaram do lado dos confederados para manter a escravidão, enfim. É maluquice esse negócio de ficar fazendo julgamentozinho de país em convenção internacional. Convenção internacional é justamente para você pegar um monte de estado de merda, juntar eles para eles decidirem como que eles deixam o povo trocar de forma mais livre. Essa é a intenção, pelo menos. Mas, nesse tom bom, bem-humorado, nesse tom feliz de estarmos vivos graças à figura do Elon Musk, encerramos esse programa. Espero que vocês tenham curtido. Grande Elon Musk. Espero que agora aquele deputado saiba quem é o Elon Musk, né? Não, sabe. Grande Elon Musk. Você acha que aquele deputado sabe escrever na internet? Achar notícia em inglês? Não sabe. Mas, aquele mano ali é foda. Mas é isso, foda, gente. É foda. O bicho é macacão. O gordão Ucrânia mandou o último comentário. Musker Roussetti, coisa e tal. Musker Roussetti, coisa e tal, né? E o Calci já seguiu também. Vamos amanhã ver o gordão Ucrânia chamar o... O gordão Ucrânia não consegue nem mais falar de tão engasgado com as bolas do Zelensky que ele tá, né? Meu Deus do céu. O Zelensky foi fazer um exame de rotina e iria aparecer o gordão Ucrânia grudado no saco dele. Pois é. Cara, coitado do Zelensky, porque o saco para segurar o gordão Ucrânia tem que ser forte. Mas, enfim, a gente se vê amanhã com mais notícias. Espero que vocês tenham curtido o programa tanto quanto a gente curtiu trazer esse programa para vocês. Espero que vocês gostem de estar vivos e não radioativos, tanto quanto a gente gosta de estar vivos e não radioativos. E é isso aí, Cataláticos das 6 às 7h30, todo dia, sem falta. Para vocês. Amanhã a gente se vê de novo aqui no Rumble. Abraço.